Então, vamos falar hoje sobre Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Livro que foi escrito em 1994, em um período político, histórico do Brasil, um tanto quanto diferentes, de certa forma, até uma parte, né, diferentes do que nós vivemos hoje, mas ainda assim um livro que pode nos apresentar bastante coisa. Então, pensei em trazer uma resenha, minha opinião, digamos assim, minha visão do livro e compartilhar um pouquinho com vocês o que eu achei da leitura. Em primeiro lugar, A Nova Era e a Revolução Cultural, por se tratar de uma obra do Olavo, tem um estilo muito característico, né? O estilo das obras do Olavo, elas são muito pessoais, digamos assim, não é? Ele mesmo diz em algum ponto do livro que ele sempre ele escreve em primeira pessoa e quer que o leitor leia em primeira pessoa também, né? A partir daquela ideia dele de que é apenas a inteligência individual que é capaz de captar a verdade e não um grupo, digamos assim, não é? Então, escrever em primeira pessoa e dirigir-se a uma pessoa. E é assim que ele escreve. A Nova Era e a Revolução Cultural, e eu vou lendo as minhas anotações aqui, ela faz parte, então esse livro ele faz parte de uma trilogia que inicia na Nova Era e a Revolução Cultural e encerra no Imbecil Coletivo. Então, a Nova Era e a Revolução Cultural é como se fosse um alarme, né? O Jardim das Aflições é a obra do meio, é onde a hipótese, a tese do Olavo é aprofundada, e no Imbecil Coletivo é onde ela é exposta por exemplos, digamos assim, né? A partir de exemplos da vida política, social, cultural do período da história brasileira, né? E de maneira geral, o objetivo dessa trilogia é colocar o Brasil do final do século XX, início do XXI, dentro do horizonte das perspectivas das escolas e das influências do mundo. Então, do que estava ocorrendo na história do mundo, é colocar o Brasil onde está o Brasil, o que está ocorrendo no Brasil diante disso tudo. E a Nova Era e a Revolução Cultural, então, é esse alarme, digamos assim, né? Já começa interessante pelo título. Nova Era e Revolução Cultural. São dois tópicos que o Olavo trata. Então, o livro ele é dividido nessas duas partes. Na verdade, assim, o livro mesmo é mais ou menos as 100 primeiras páginas aqui, sabe? Porque após as primeiras 100 páginas, o que vem são muitos apêndices, que vão complementando, digamos assim, o texto, não é? Mas a tese central do livro, ela é exposta em uma introdução, dois capítulos relacionados a Nova Era, outro a Revolução Cultural e uma conclusão. Então, qual que é a ideia do livro, né? Então, de apresentar aqui o fenômeno da Nova Era nos anos 90 e o fenômeno da Revolução Cultural, que era algo que o Olavo já estudava, ambos de alguma maneira caminhavam juntos para um objetivo e que vinha de uma influência global, externa, sim, e a ideia dele era apresentar como isso se manifestava no nosso país. No Jardim das Aflições, ele vai explorar mais isso, né? A ideia do materialismo, que se disfarça de diferentes maneiras, né? Mas o que ele apresenta, falando então sobre nova era? O Olavo ele fala da nova era nesse livro aqui, a partir de uma visita que ocorreu de um sujeito que para nós hoje é muito estranho, nós não conhecemos ele, né? Que é o Capra, Fridtjof Capra, não sei se é assim que pronuncia o nome do pobre coitado, né? Que era, pelo que o Olavo apresenta, no tom cômico que ele sempre escreve, né? Era como que um profeta da nova era, que apresentava que o mundo estava em um ponto em que não haveria mais retorno. E a partir dali, coisas aconteceriam. Então, seria a mudança do ciclo do carbono, seria o fim do patriarcado e mais uma questão que eu sinceramente me esqueci. Mas era um ponto sem retorno.
digamos assim, que o Capra estava pregando que ocorreria. E nesse ano de 94, o Capra estava vindo para o Brasil e para várias conferências que ele ia proferir. E o Olavo utiliza dessa visita do Capra para expor a concepção e a visão que o Olavo tinha da nova era, de maneira geral, né? Quem conhece um pouco mais a obra e a vida do Olavo sabe que ele esteve envolvido, de certa forma, em como que eu posso dizer, em instituições que caminhavam, que estudavam coisas a esse redor, né? Pensando principalmente no perennialismo, que não é exatamente nova era, mas está ali nas beiradas, né? Então, o Olavo conhece muito bem esse fenômeno e descreve de maneira muito cômica e profunda, eu diria, o que o Capra apresentava, né? Então, esse ponto sem retorno. E aí ele vai toda hora satirizando e brincando com as profecias, digamos assim, do Capra. O ponto que eu destacaria, e é o que o Olavo vai apresentar depois, chegando próximo do fim da exposição do fenômeno, né, do que é esse tal de Capra e sobre a nova era, é que a nova era apresenta que, a partir da desocidentalização, da descristianização do Ocidente, o Ocidente, nós nos tornaríamos mais felizes, se nós nos aproximarmos mais do exemplo do Oriente. Só que o engraçado, né, que é o que o Olavo vai todo o tempo mostrando assim, né, que tudo isso é fantasioso, porque alguém que realmente conhece o Ocidente e conhece a cultura oriental, percebe que as coisas no Oriente não são assim, né, não são como os ocidentais evoluídos acham que é. Então, o Olavo vai apresentando isso, mas de maneira geral ele vai mostrando que esse fenômeno da nova era é uma maneira de buscar a salvação, buscar a melhoria por uma espiritualidade disfarçada de materialismo, uma felicidade disfarçada de busca por uma espiritualidade muito aqui agora, sabe? Então, a felicidade no agora, as experiências prazerosas no agora, é a cura de determinada questão aqui e agora. Então é um materialismo espiritualista, digamos assim, né? E a segunda parte, relacionada à Revolução Cultural, também é outro ponto muito interessante dentro da obra, digamos assim, do Olavo, que é ele expor sobre o Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci, um ideólogo do Partido Comunista Italiano, que foi preso durante o regime fascista, morreu numa cadeia, né, fascista, e o Gramsci, ao longo do período dele encarcerado, ele escreveu os tais dos cadernos de cárcere. Lembro até que na faculdade de psicologia, eu ia na biblioteca e pegava, né, lá na nossa biblioteca haviam alguns dos cadernos de cárcere do Gramsci. E realmente é uma obra muito interessante. E o que o Olavo expõe, isso é interessante, porque isso era novo em 94, né? Para nós hoje já não é algo tão novo, mas o que o Olavo expõe é que a esquerda nacional, ela havia estudado Gramsci, pego Gramsci, e de alguma maneira estava aplicando o que o Gramsci ensinava nos cadernos de cárcere. Como eu disse, para nós hoje isso não é uma grande novidade, até porque, estamos em 2025, muitas coisas aconteceram, apareceram, digamos assim, né? Olhem que coisa engraçada. Em 94, eu não sei se exatamente nessa época, mas nesse período do fim do século XX, aqui no Brasil, a grande mídia, e ninguém falava sobre o Foro de São Paulo. E quando se falava sobre a existência do Foro de São Paulo, era como se fosse uma teoria da conspiração, né? E eu me lembro que no passado, na televisão, eles estavam transmitindo o 30º encontro, a abertura do 30º encontro do Foro de São Paulo, acho que na Globo News, e estava sendo feita a transmissão pelo YouTube também, um monte de gente assistindo. E, bom, se é o 30º, isso quer dizer que há mais de 30 anos o negócio existe, né? E na época em que o Olavo falava sobre isso, era tratado como se fosse uma teoria da conspiração, né?
Então isso é bem, eu diria, cômico de pensar. Cômico exatamente no sentido, né, que a palavra tem, pensando na literatura. Então, o Olavo então apresenta na segunda parte isso, né? Todo o que o Gramsci apresenta, a estratégia da revolução cultural. E o ponto que eu destacaria, pensando nisso, é o que o Olavo diz, né? Existe a diferença entre poder e hegemonia. Então, primeiro, e aí ele diz que o Gramsci, ele dizia que primeiro se conquista a hegemonia e depois o poder. Então, o poder é realmente os meios, né, estatais. A hegemonia é cultural. Então, a ideia do Gramsci não era primeiro tomar o poder e depois alcançar a hegemonia. Não. A ideia é primeiro ter a hegemonia cultural, social e depois, por consequência óbvia, alcançar o poder. Então, de maneira bem sucinta, né, o Olavo apresenta, não é a obra principal, não é aonde ele apresenta a tese dele, por exemplo, da mentalidade revolucionária ou qualquer coisa nesse sentido. É um texto bem breve e bem também sarcástico, né? Bem sarcástico, bem ácido, digamos assim, né? Como o Olavo realmente, como o Olavo realmente gostava de escrever, não é? E então, da mesma forma, qual que é o ponto? Qual que é o problema, né? Do que tem a ver isso, né? Com a nova era? Bom, aí que vem o ponto interessante. Tanto a nova era quanto a revolução cultural, então, que é a ideia do Gramsci, que o Olavo expõe, ambas apontam para o materialismo. Ambas apontam, vou apontar para baixo, né? Ambas apontam para o materialismo. Ambas apontam para uma solução muito próxima e que dependem de uma revolução, de um ponto de virada, digamos assim, né? Como o Capra ensinava. O bacana é que no final dessa edição tem uma entrevista do Olavo de 2014. Tem o texto de uma entrevista dele de 2014, em que ele fala um pouco, né? Bom, algumas coisas mudaram, realmente. Enfim, vai falando, mas que de maneira geral ele ainda ele via que com outros nomes, digamos assim, né? As coisas ainda estavam acontecendo. Então, nós não falamos hoje mais do Capra, claro que não, ninguém mais fala dele, mas a nova era ainda é um fenômeno. As espiritualidades orientais ainda são um fenômeno. Quase que o sonho oriental ainda é um fenômeno, né? Como se o Oriente fosse algo mágico, místico, que nós não conhecemos no Ocidente. Ainda é uma realidade, não é? Mas, assim, para finalizar a minha apresentação, como eu sempre gosto de trazer uma citação do próprio texto, do próprio autor, eu vou fazer a leitura da página 92. Então, é o finalzinho é quase que a conclusão, né? Chegando na conclusão, quando o Olavo apresenta esses dois autores, essas duas ideias. E ele diz: a filiação comum entre Nova Era e Revolução Cultural remonta, no mínimo, ao mito mais querido da ilusão moderna. Olhem que interessante. O mito da Revolução, do Apocalipse terreno, que num giro súbito de todas as aparências transfigurará o mundo, inaugurando um céu na terra. O mito da Revolução é a cenoura de burro que há séculos mantém a humanidade no encalço do comboio da história, disparado em direção a uma miragem, sem poder atingir outro resultado senão a aceleração do devir, que, não chegando a parte alguma, acaba sendo entronizado ele mesmo como supremo objetivo da vida, o acontecer pelo acontecer. A eternização do fluxo das impressões. Eu vou parar por aqui, porque só isso aqui dá muita coisa para a gente pensar. Esperar a revolução, que nunca vai acontecer, diga-se de passagem, né? Essa revolução que instaura o céu na terra, o paraíso aqui para nós, isso nunca vai acontecer. E como nunca vai acontecer, a gente está sempre correndo atrás da cauda. E quase que a própria passagem do tempo se faz o objetivo. Então, já que o céu na terra nunca vai ocorrer, já que a revolução definitiva nunca vai ocorrer, o processo de revolucionar aí é como se ele encontrasse em si mesmo um objetivo e um fim, né? E isso leva o quê? O acontecer pelo acontecer.
a eternização do fluxo das impressões. Olhem só, a redução do homem ao ser empírico, preso a um girândolo, a uma girândola, sem fim de experiências e momentos atomísticos. Em termos orientais, que o linguajar da nova era repete sem compreender-lhe o sentido, é a absolutização da Maya, a prisão eterna no círculo de Sansara. Olhem que bacana isso, né? Bacana coisa nenhuma, né? Que coisa horrível. Mas que interessante a maneira como o Olavo expõe a mentalidade revolucionária, que de certa forma aí sim a gente encontra a ligação, né? A filiação entre nova era e revolução cultural.